muito bom. E a gente vai dando assim continuidade aos nossos aprendizados. E, como disse a Cristina na nossa prece de abertura, fazer com que a gente consiga melhorar a nossa estrutura interina como ser, em todos os sentidos. Com isso, a gente também ajuda a melhorar a estrutura do nosso próximo. Mas o exemplo sempre começa com a gente. E o exemplo que eu falo aqui não é o exemplo exterior, não é o exemplo de mostrar, digamos assim, fazer demonstrações morais ao próximo, prosélitos, nada disso. É o exemplo vibratório, é o exemplo no qual nós penetramos interiormente no infinito do nosso ser, à procura do nosso Cristo interno. Procuramos buscar a conexão com o evangelho de amor que Jesus nos trouxe à Terra. E a partir desse trabalho sincero, desse trabalho eu diria noturno, né? E noturno por quê? No sentido de profundidade, dado que a noite é quando a gente pode ver o universo de forma mais clara, quando olhamos para o céu e vemos as estrelas, né? E ele dá uma sensação, uma certeza de infinito muito claro, apesar de estar todo escuro, o céu, à noite. Então, aquela escuridão mostra um contingente de luz esplendoroso quando a gente contempla a Via Láctea, as estrelas, todo esse universo magnificente que está aí ao nosso redor. Quando a nossa mente tenta imaginar o tamanho desse universo, ela não consegue. E esse mergulho, que é o chamado voo místico do espírito, é um processo extremamente fundamental para que a humanidade possa se transformar, para que ela possa se modificar. Porque em ela encontrando a sua essência, a sua verdadeira natureza dentro de si, e se ajustando a essa natureza, conhecendo a lei do Pai, o pensamento divino, né, e as possibilidades de alegria, de felicidade e de erradicação completa da dor, do sofrimento, da ilusão que isso tudo pode gerar, isso faz com que toda a humanidade se torne mais feliz, se torne melhor. Então é importante que a gente, não só nas nossas atitudes de superfície, ou seja, na nossa vida prática de superfície, que a gente exemplifique, não apenas exemplificado exteriormente, ou seja, preocupados, né, com a exterioridade, mas que a gente exemplifique vibratoriamente nas nossas ações, no nosso pensamento, nas nossas palavras, um caminho de retidão. Esse caminho de retidão, eu diria, é a tomada da decisão da perfeição, de quem quer buscar a perfeição, né? E isso é um caminho muito bom para que a gente possa compartilhar com o nosso próximo, né? O estudo é uma dessas fases. O estudo, né, já que a gente está aqui agora nesse momento numa sala de estudo, né? Como diria na maçonaria, uma loja fechada, ou seja, coisas que a gente fala em loja, quer dizer, coisas que a gente fala diretamente para o nosso espírito, se eu fosse traduzir para o termo evangélico cristão, né? Então, essas coisas que nós falamos, digamos, diretamente ao nosso espírito, né? Ou são coisas, digamos assim, que têm a ver muito com o âmago do nosso ser, com essa busca interior. E que não adianta a gente ficar projetando exteriormente, né, de qualquer forma por aí. É preciso que haja concentração, é preciso que haja uma boa vontade, é preciso que haja, digamos assim, um investimento do nosso tempo, do nosso ser, da nossa psicologia principalmente, né, para que a gente possa acompanhar um estudo como esse, né? E que não é só realizado aqui pela gente, né? Tem vários outros estudos que acontecem. Acho que todo mundo aqui que participa dos nossos estudos participa de outros estudos também que são igualmente importantes, igualmente fundamentais na nossa evolução. Cada qual deles seguindo a sua linha, cada qual deles demonstrando uma forma de aprendizado, buscando despertar uma faceta do crescimento do ser, todos eles igualmente importantes, tá certo? E isso é muito bom que a gente tenha em mente e que a gente tenha no coração, tá certo? E nós vamos continuar estudando o prólogo de Lucas, que é o segundo capítulo do Novo Testamento. Lembrando que nesse prólogo de Lucas, a gente tem ali um início um pouco confuso, onde o Lucas ele vai dar notícias da teologia de Jesus, ou seja, das coisas que ele conseguiu levantar em torno da vida de Jesus, né, da passagem de Jesus na Terra, para um indivíduo chamado Teófilo. E a gente foi ver, né, logo no começo, eu gosto de relembrar isso, que Teófilo significa amigo de Deus, né, no antigo aramaico. E amigo de Deus significa o espírito que já reconheceu, de alguma forma,
que ele se encontra preso na materialidade, ele anseia pela liberdade espiritual, portanto, amigo de Deus, portanto, aquele que reconhece todo o poder divino, né? Toda a lei de evolução, e ele sabe que através dessa lei de evolução, ele consegue então se libertar completamente do karma, da dor e do sofrimento. Então, o buscador do entendimento, aquele que sabe que pelo caminho da espiritualização, ele vai então conseguir a sua liberdade. Portanto, podemos dizer assim, amigo de Deus, né? Então, essa é uma das interpretações várias que a gente pode ter com relação à palavra Teófilo. Então, Teófilo também se refere à comunidade do Evangelho, dos buscadores da verdade, daqueles que estavam despertando e aprendendo a boa nova, que eram exatamente as lições de Jesus. Continua sendo boa nova. Por que continua sendo boa nova? Porque simplesmente nós ainda não somatizamos a boa nova completamente no nosso ser e nem em nosso mundo ainda. Nós ainda estamos lidando com a boa nova no sentido da decoreba, do entendimento intelectual, né? E do aprendizado através de aproximações, como é o caso da caridade, do trabalho espiritual, né? Do desenvolvimento digamos assim, de virtudes dentro da gente. Então, essa boa nova, para nós, continua sendo boa nova. Teoricamente, ela está lá escrita no Evangelho. Mas, digamos assim, em termos de vibração manifestada, ela ainda é uma boa nova para a gente. Ou seja, é uma novidade. E por que ela é uma novidade? Porque qualquer contato que a gente consiga realizar com uma vibração crística dentro do padrão de evangelho de amor do Cristo é algo tão surpreendente, né, que o nosso intelecto vai ficar vendido, vai ficar vencido perante essa vibração, perante essa realidade. E aí nós vamos perceber de fato que é uma boa nova, que é uma notícia nova, uma notícia interior, uma notícia do nosso ser maior, né? E eu acho assim que Pastorino ele tem uma forma muito particular, muito boa de atestar esse aprendizado, esse entendimento, porque ele conseguiu trazer na, através da obra Sabedoria do Evangelho, um levantamento muito bom, né? Onde ele vai penetrar as questões da mediunidade, as questões vibratórias, as questões da lei de Deus atuando no universo no qual nós estamos, né? A questão do Cristo interno, do quaternário inferior, da ação da personagem e da sua evolução, dos simbolismos ocultos do Evangelho, do ocultismo que se encontra no Evangelho, que ele vai abordar em alguns capítulos, né? Digamos assim, da corrigenda e das pesquisas das traduções que vão mudar em muito sentido do Evangelho, e nós vamos ver isso nos estudos que a gente vai fazer aqui. Quem já estiver lendo Sabedoria do Evangelho já pode ter passado por algumas coisas assim também, não é? E ele vai abordar, inclusive, em capítulos futuros, a questão da magia. E nós vamos ver que a magia, na verdade, é um instrumento de elevação que não tem nada a ver com aquele pensamento magista que a gente estava pensando. Ou seja, aquele pensamento de magia, de feitiçaria, etc. Não tem nada a ver. Né? Que, na verdade, é uma ideia totalmente equivocada. Porque feitiçaria não tem o significado de maldade que foi a ele incutido de forma pejorativa pelas religiões dominantes. Né? Então, nesse ponto, Carlos Torres Pastorino, que vai trazer conceitos, inclusive matemáticos, né, ele consegue realmente abranger, né, o Novo Testamento de uma forma muito boa. Sobretudo quando ele faz as penetrações místicas, ou seja, quando ele vai fazer as interpretações místicas em vários níveis, não só num nível, mas há capítulos que ele chega ao 7º nível da interpretação mística. Isso é uma coisa realmente que vai agregar muito para cada um de nós nos nossos estudos. É claro, como nós falamos, né, que é muita coisa, sem dúvida. Mas a cada leitura que a gente faz, esse conceito desperta um aspecto do nosso ser, do nosso espírito. Mesmo que isso aconteça de forma oculta. E isso fortalece a nossa via interior. Ou seja, a via interior é a via esotérica, é a via mística. Fortalecendo ela, essa semente vai tendo que condições de se desenvolver e brotar e acabar se tornando uma realidade na nossa conduta. Quando a gente tem contato
com os estudos que vão falar, digamos assim, das doutrinas elevadas ou dos segredos do reino, né? Os segredos do reino do Pai, que nós vamos desvendando através, né, dos processos de elevação e de entendimento. Quando a gente tem esse contato, na verdade, nós estamos realizando processos de modificação no nosso espírito, do nosso ser. Então, o estudo tem essa função. Ele tem a função de retirar o estresse religioso, retirar o primitivismo e nos auxiliar a continuar avançando para frente. Então, portanto, é por isso, talvez, que o Evangelho seja um grande tratado psicológico sobre a humanidade. E uma das provas disso muito legal é que toda a obra do Augusto Cury, por exemplo, ela é um tratado, digamos assim, psicológico em cima da vida de Jesus. Então, Augusto Cury não mencionou nenhum aspecto espiritual da vida de Jesus, né? Ele não menciona nenhum milagre, assim, não faz uma análise espiritual, religiosa de nenhum milagre da vida de Jesus, mas naquela sequência de estudos do Augusto Cury, ali, sobretudo dos mestres, né? Da coleção Mestre dos Mestres, o Mestre do Amor, o Mestre da Sabedoria, né? Ele vai, digamos, o Mestre dos Mestres, e por aí vai, são 5 livros, se não me engano, ele vai abordar de forma psicológica, né, como Jesus irrigava a mente dos apóstolos de tantos quantos deles se aproximavam. E aí, todo pelo aspecto psicológico. Isso é uma coisa muito legal. Então, a gente vê as abrangências do Evangelho, as capacidades que ele tem. E agora, mais do que nunca, nós estamos nos aproximando do Evangelho da Ciência. Pastorino diz que o Evangelho da Ciência é a grande síntese de Pietro Baldi, que deveria ser encadernada junto com a Bíblia. Já deveria ser o último livro da Bíblia. Então, se você tem lá na Bíblia o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Ato dos Apóstolos, etc. e tal, né? Deveria já colocar a grande síntese, que é o Evangelho da Ciência. Olha que coisa legal. Quem sabe no futuro a gente não veja isso de forma muito legal, né? Bom, é importante, eu gostaria de relembrar algumas coisas aqui para a gente poder continuar, né? Nós tivemos aí uma passagem no início de prólogo de Lucas em que nós vimos o quê? Nós vimos um exemplo que Carlos Pastorino deu sobre a nossa realidade em termos de origem, né? Ele usou como exemplo, naquele estudo que nós fizemos, o caso do raio do sol. E conforme ele se afasta do Sol, a tendência é que esse raio de Sol vá esfriando cada vez mais, nos milhões de quilômetros que ele atravessa no espaço até chegar na Terra, por exemplo. Aqui na Terra, ele vai chegar um pouco mais cálido, um pouco mais ameno, né? Vai atravessar a biosfera, aquela coisa toda, e aí vai em determinados pedaços do globo, né? Da linha do Equador mais quente, das linhas do sul e do norte mais frio, etc. e tal. Pastorino ele faz uma comparação com o espírito. Então ele diz o seguinte, que os espíritos seriam então a emanação desse sol, que é Deus. E esses raios de sol, que são emanados na direção de todo o universo, são os espíritos que vão tomando formas diferentes conforme, digamos assim, eles vão penetrando o ambiente do universo. E aí o Pastorino vai dizer o seguinte, que por mais que um raio de sol se afaste do Sol, da sua origem, né? Que na verdade um raio de Sol é um efeito de uma explosão de átomos de hidrogênio, né? Ele jamais deixa de ser um raio de Sol. Por mais que ele se congele, ele nunca se desconecta da sua origem. Então, se você pegar, por exemplo, um raio de Sol extremamente congelado já num ambiente material, por exemplo, né? Aqui na Terra, o raio de Sol quando chega aqui na Terra, ele é congelado, ele reduz a vibração dele, né? A temperatura dele é reduzida em muita. E aí ele vai se transformar em elementos de fotossíntese, uma série de coisas que vão nos alimentar depois. Isso tudo é energia solar. Né? E por mais que ele se afaste, ele não deixa de ser um raio de sol. Ele apenas se encontra num formato diferente. Esse raio, então, toda essa energia, se eu puder, digamos assim, revertê-la, fazer com que ela evolua novamente, quer dizer, se eu pegar toda a matéria e fazer com que ela se aqueça novamente, eu posso voltar à mesma energia do raio de sol, né? Então a Terra é um ambiente congelado, né? Então os planetas, estrelas existem graças a essas emanações solares que existem no universo. E daí que aquele grande astrônomo
surpreender o mundo, né, quando ele afirmou que nós somos feitos de restos de estrelas. O Carl Sagan, né? Ele disse, ó, nós somos oriundos das estrelas. Nós somos feitos de estrela. E uma estrela é um sol. Isso é uma analogia material. Para o espírito, Pastorino vai dar essa mesma, digamos, explicação. Ele vai dizer, então, que um raio de sol é composto pela mesma substância solar. E os espíritos são compostos pela mesma substância do Pai. Esse processo no qual o raio de sol ele se afasta do sol, é um processo de congelamento, seria, no caso, então, aquilo que o professor Pietro Baldi vai chamar de queda espiritual, onde o espírito, por decisão própria, se afastou do sol, né? Se afastou de Deus, e ele se congelou na matéria através de um processo da queda, que foi o processo da pulverização. E agora o raio de sol aqui na Terra, a gente vê, ele está pulverizado em bilhões, de trilhões, de quatrilhões de átomos, de poeiras, de pó, de células, de moléculas, etc. e tal, né? De pensamentos, de ideia, uma chamada pulverização, literalmente, né? Então a gente pode associar isso ao processo da queda, né? E o que acontece quando, digamos assim, tudo isso é congelado? Nos primeiros momentos, digamos assim, a gente teve um planeta Terra que viveu ou que vive Vênus hoje, né? O planeta Vênus, que está em ebulição vulcânica. Então ele é um planeta mineral superaquecido. O que vai acontecer com o planeta Vênus no futuro? Esse planeta Vênus no futuro, provavelmente, ele pode tomar um aspecto muito parecido com o planeta Terra também, né? Ou seja, ele tem condições de vir a se tornar um planeta Terra, porque ele vai esfriar, vai se afastar do Sol. E todo aquele minério que lá tem vai começar a elaborar os primeiros elementos aquáticos. A água vai surgir. Tudo isso já existe lá, numa forma diferente, mas já está lá no planeta, né? E aí a vida pode evoluir lá também, sem dúvida nenhuma, né? O que aconteceu com a Terra? Bom, mas o espírito ele vai tomar um caminho inverso depois disso. Então, Pastorino ele vai dizer, uma das coisas que ele diz no Sabedoria do Evangelho, é que quando o espírito, perdão, vamos voltar um pouquinho. Uma das coisas que Pastorino vai dizer é que Deus tem uma necessidade intrínseca de criação, ou seja, ele está sempre coordenando a vibração dele em direções criativas, em direções maravilhosas, não é isso? Então, ele está sempre emanando. Se nós formos fazer uma analogia com o Sol também está sempre emanando. O tempo todo ele emana luz. O tempo todo ele cria. O tempo todo ele precisa emanar. Uma das características da vida é emanar vida. Uma das características da inteligência superior, suprema, como diz o livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, é pensar, é criar com o pensamento. É um processo que não se para, que a gente não consegue parar. É por isso que Jesus vai dizer que meu Pai trabalha até hoje, trabalha até agora e eu também. Ou seja, não só o Pai trabalha, mas o Filho também trabalha. Da mesma forma, o nosso ser, o nosso espírito, também trabalha até hoje. Nós já fizemos o nosso trabalho de afastamento vibratório do Pai, agora estamos fazendo um trabalho de volta, de retorno, que constitui o processo agora da evolução, que é o momento da evolução, ou, como diz a Igreja Católica, ou o cristianismo, da redenção, que é o retorno à casa do Pai. É o filho pródigo que desperta, lembra da casa do Pai, e agora ele quer voltar para a casa dele. Primeiro momento dessa passagem evolutiva, nós temos o quê? Os instantes venusianos, ou seja, igual a Vênus. É um processo de evolução, de fogo, de lava, aquela coisa toda, etc. e tal. O planeta esfria um pouco, começam a surgir os primeiros princípios de vida, né? Mais no mundo aquático. Os seres então começam a evoluir, saem da água, surgem os seres recém-aquáticos e eles vão desenvolver para outras formas. Aí vai surgir os dinossauros, os períodos do mundo, né? Do mundo Jurássico, que são vários períodos jurássicos, eu não sei dizer quais são todos, mas são vários. E esse período, por incrível que pareça, ele é maior do que o do homem. O homem
Depois de 4 bilhões e meio de evolução na Terra, o homem surgiu há pouquíssimo tempo, né? Nós somos a última raça que está aqui no planeta Terra, tá certo? E aí o que aconteceu? Nesse momento nós tivemos a primeira fase da evolução, que era o momento em que desde os momentos minerais, fogosos, né, de lava, etc e tal, a inteligência divina fez com que nós chegássemos ao reino nominal, onde surgiu o advento do pensamento, surgiu o advento do intelecto. O homem começa a recobrar a sua capacidade de pensar, de raciocinar. Isso está simbolizado lá na Gênesis, quando o animal, né, ele ganha a capacidade de pensar. Ele está lá no paraíso animal, então ele vai comer o fruto do mal e do bem. Isso é uma das interpretações, já falamos sobre isso. O que é o conhecimento do mal e do bem? A capacidade de pensar, né? Conhecer, saber. É o intelecto. É o primeiro rudimento de pensamento, né? É o primeiro rudimento. E tem que ser dessa forma. Vai acontecer dessa forma, certo? E aí o que acontece? Tem até o símbolo da serpente que vai representar o intelecto rasteiro, linear, que vai atravessar as trajetórias materiais comendo o pó da terra, ou seja, se alimentando da vida prática na terra. O pó da terra não é comer o pó da terra, significa se alimentando do conhecimento terreno para que possa então ela evoluir futuramente o intelecto e se tornar a intuição, certo? Então essa é a primeira fase. Nós viemos estudando Pastorino até agora, né? E nesse momento, no prólogo de Lucas, Pastorino ele fez o quê? O que ele fez conosco? Deixa eu mudar um pouquinho essa transição aqui. O que ele fez aqui no entendimento dele? Ele mostrou no prólogo de Lucas que, certo? Né? Ele mostrou duas facetas do nosso ser. Uma foi a nossa tríade superiora, e ele mostrou também o nosso quaternário inferior. E uma das coisas que ele vai nos apresentar nesse prólogo de Lucas, né, é a evolução desse quaternário inferior. Né? E qual o objetivo da evolução desse quaternário inferior? É atravessar as formas do mundo imanente, para que ele possa realizar os seus processos de evolução e de crescimento espiritual. É o retorno, é o grande retorno para a casa do Pai, que é ali aqui eu mostrei a questão do Sol, e Pastorino vai dar esse exemplo para a gente, agora de forma diferente, né? Mas ele vai demonstrar, né, como esse quaternário inferior, que é composto de uma personagem transitória, vai atravessar as etapas da evolução. O Evangelho é, portanto, uma inserção nessa personagem inferior. É uma inserção nessa personagem inferior para que ela possa despertar a sua individualidade, que é a sua tríade superior. E isso vai se dar através dos processos de redenção, de crescimento, de esclarecimento do espírito. Então, a fase que nós estamos aqui de aprendizado agora é de entender essas parcelas do ser. Ela parece um momento muito técnico, parece um momento, assim, digamos assim, cheio de informação, e é, de fato, mas depois, Pastorino vai começar a entrar nos exemplos que o Novo Testamento vai trazer para a gente. E entre esses exemplos existe a psicologia das personagens que aparecem no Novo Testamento, como é o caso de Maria, como é o caso de Ana, como é o caso de Joaquim, como é o caso de Zacarias, como é o caso de Isabel, como é o caso de João Batista, como é o caso de Judas Iscariotes, do próprio Herodes. Todos representam estágios da evolução da personagem. E a relação dessas personagens com as coisas inferiores, com as coisas medianas e com as coisas superiores. Porque o escopo no qual nós nos encontramos não é simples. Ele é composto de várias facetas. E sendo ele composto de várias facetas, ele nos dá igualmente oportunidades multifacetadas para que o nosso espírito possa evoluir. Alguns espíritos podem estacionar em determinadas facetas dessa evolução. Outros podem avançar por várias facetas ao mesmo tempo. Mas tudo isso são lições, tudo isso são aprendizados que nós precisamos, como é que eu posso colocar assim, mudar a nossa postura, o nosso entendimento e a nossa idiosincrasia em relação a esses estados multifacetados, tá certo? É muito comum que a gente esteja estagiando muito no nível primitivo ao lidar com as coisas do espírito e da religião, né? E eu costumo dizer que
dificilmente qualquer um de nós aqui conseguiria conviver com Jesus pessoalmente, porque seria difícil demais, né? Tanto é que só tinham 12 apóstolos que conseguiam segui-la, Maria Madalena e outra. A multidão acompanhava de longe, né? E às vezes se perdia desses apóstolos de Jesus, porque a convivência com Jesus não era tão simples, não era tão fácil você conviver com um espírito superior, né? Num gabarito como aquele, porque você vai se surpreender o tempo todo. E ele nem sempre vai fazer as coisas no formato religioso que você acredita, ou que a gente acredita. A tendência do espírito atrasado é pegar o ser superior e reduzi-lo vibratoriamente até ele, ao invés dele subir, né? Então, é um pouco complicado, né? Eu costumo dizer que a maioria dos espíritas, 99%, não conseguiam conviver 2 dias com Jesus, se fosse conviver para valer mesmo, porque era muito complicado em vários sentidos mesmo. Quem coloca isso muito legal, por incrível que pareça, é o próprio Augusto Cury. Ele vai mostrar na personagem dos apóstolos a dificuldade que os apóstolos tinham para lidar com o mestre. Então imagina, você não via Jesus dormindo, já começava por aí. Quase não o via se alimentando, e quando via ele estava comendo com os pecadores, com os fariseus, com os saduceus, com os cobradores de impostos, com publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? Eu não via Jesus lavar as mãos. Então, quer dizer, imagina você ter Jesus na sua casa, põe a janta e ele não vai lavar a mão. No primeiro dia, ai Jesus, no segundo dia, você, pô, esse cara não vai lavar a mão, não. Então, começam a aflorar as inferioridades do nosso ser. Nem sempre a gente entende o próximo. E aí, quando você começa a lidar com uma realidade espiritual muito superior, a gente pode se espantar e ver que a gente não está tão no evangelho assim como a gente pensava, né? Mas isso é bom. Isso é bom porque faz com que a gente perceba o quanto a gente precisa construir amenidades no nosso ser. Quanto a gente precisa ampliar a nossa visão, né, para nos tornarmos antolíticos, ou seja, diantórios, usadores diantórios, né? Então, é por isso que eu gosto muito de Pastorini e Pietro Baldi, que é uma das literaturas que eu gosto, evidentemente consubstanciada com toda a literatura espírita, né? E outras literaturas que eu gosto muito também, mas que formaliza assim de forma muito legal o Novo Testamento e nos dá uma visão muito boa, porque o Testamento, sob o prisma de sabedoria do Evangelho, ele vai atacar, ele vai fazer uma interferência no nosso ser, direta, nos caminhos da nossa Galileia interior. E aí realmente é uma coisa assim extremamente técnica que a gente começa a aprender a lidar de forma bem mais, não digo de forma melhor, mas assim, é mais um subsídio nos nossos aprendizados espíritas, espiritualistas, católicos, cristãos, como você quiser. Não há problema nenhum. Bem, nós estamos lá na página 20, né? Pelo menos quem estiver seguindo o PDF aí de Sabedoria do Evangelho, volume 1, né? Continuamos no prólogo de Lucas, que na verdade o prólogo de Lucas é o segundo capítulo do Evangelho do Novo Testamento, né? Prólogo de Lucas, que é o primeiro capítulo de Lucas. Né, nós tínhamos visto João, certo? Havíamos visto João. Agora nós estamos vendo o prólogo de Lucas, o primeiro capítulo de Lucas, que vai de 1 a 41. E viemos então estudando toda essa questão da formalização da personagem, vimos a questão, digamos, da formalização do espírito, entendemos um pouquinho mais a questão da intuição, vimos a formalização do quaternário inferior, né? Vimos também a questão um pouquinho já da tríade superior. Mas vamos começar aqui lá no parágrafo, onde diz assim, né? Nós estamos na seara do entendimento, né? Da personagem ou quaternário inferior. E aí, o que significa isso? Personalidade transitória que se renova a cada nova encarnação. Então, a nossa personagem, o nosso quaternário inferior, ela é o quê? Uma personalidade transitória. E a cada encarnação ela vai se renovar, assumindo um novo nome e tendo consciência menor, apenas desse nome da existência em ato, né? Que permanece durante sua vida na Terra e continua após a desencarnação até o renascimento seguinte. Então nós temos que vamos analisar esse parágrafo do professor Pastorino, né? Vamos dividir ele.
Personagem transitória. Quer dizer, essa personagem transitória, ela existe nos processos de evolução. E ela muda de biologia conforme ela vai evoluindo. Significa transitória porque ela vai mudando de estados conforme ela vai evoluindo. Ela vai adquirindo funções, capacidades, psiques, ou seja, psiquismos, né? Sentidos mais elevados, né? Durante todo o seu processo de crescimento. Tudo isso vai acontecer não só na personagem encarnada, mas também na personagem espiritual. Importante que se entenda que o quaternário inferior, como nós já falamos, ele não é composto unicamente do corpo físico. Ele é composto de 4 coisas, que é o intelecto, né? O corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Essas 4 coisas vão compor essa personagem, né? Mas essa personagem transitória, volta e meia, depois que ela cumpre uma determinada trajetória numa encarnação, ela desfaz o veículo que é o corpo físico. Então ela desfaz esse veículo inferior e retorna ao plano espiritual. Quer dizer, não necessariamente nessa ordem, enquanto ela está desfazendo o corpo físico, está sendo entregue, ela está retornando, etc. e tal. Ou às vezes pode ser repentino, não é o caso aqui, a doutrina espírita está cheia de exemplos, cheio de estudos sobre isso, não vamos entrar nesse detalhe, mas o que Pastorino está nos trazendo aqui agora? Ele está dizendo o seguinte: essa personagem transitória, quando ela reencarna, tá certo? Ela vai se renovar numa encarnação. Então tá aqui, ó, no segundo na segunda fase, né? Se renova a cada reencarnação, quer dizer, ela submete-se ao esquecimento, adquire novo nome, fica dentro de um escopo de consciência menor relativo à experiência que irá atravessar naquela reencarnação. Então essa personagem ela reencarna, ganha um novo nome, fica dentro de um escopo menor de consciência, ela tem a consciência em ato daquela encarnação que ela está, ela se esqueceu da vida dela no mundo espiritual, da última reencarnação para cá, algumas até lembram alguma coisa, tá? Mas basicamente, substancialmente, genericamente, para a maioria se esquece completamente. Tá? Às vezes lembra quando é criança um pouquinho, porque o espírito da criança ainda está muito ligado ao mundo espiritual, mas a tendência é esquecer, né? E ela se submete a um escopo consciencial menor, quer dizer, ela perde, né, através do esquecimento, ela perde toda aquela consciência do passado e essa consciência do passado vai ficar na forma de que de tendências, de sentimento, ou seja, outras linguagens que não são a memória do intelecto, mas vão ficar latentes no espírito, tá certo? E essa personagem, ela vai atravessar todo um período de experiência, até que vai chegar um período na vida dela onde vai haver uma janela de desencarnação, né? Nessa janela de desencarnação, vai ocorrer o processo de desencarnação dela. Provavelmente vai ocorrer nessa janela de desencarnação que está planejada para ela, né? Mas o dia da desencarne, o dia da passagem do espírito para o mundo espiritual não está definido. Então, por exemplo, vamos imaginar agora nós estamos passando pela Covid, né? 19. Claro que é uma janela. Quem tiver nessa janela de desencarnação agora, durante essa Covid, pode ser que seja levado pela Covid. Pode ser, não quer dizer que vá ser. Mas se está na janela, pode ser que vá pela Covid, né? E pode ser por uma outra, digamos assim, influência aí, né, do mundo material ou por uma doença pré-existente ou algo que venha adquirir, não importa, tá certo? Bom, uma vez feito a passagem e feito a diluição do corpo físico, a devolução do corpo físico, ou seja, o desfazimento do veículo inferior, essa personagem, quando retorna ao plano espiritual, ela continua tendo consciência da sua última vida na Terra. Não são todos os espíritos que, ao retornarem para o plano espiritual, de imediato conseguem penetrar totalmente a memória do passado, de outras encarnações, tá certo? Às vezes é necessário anos no mundo espiritual para isso acontecer e a maioria dos espíritos nem consegue voltar a essa lembrança, tá certo? Por quê? Porque está muito ainda psicologicamente ligado à matéria.
E aí, muitas vezes, essa lembrança não é, digamos assim, momentaneamente muito benéfica para o espírito. Tanto é que lá na obra de André Luiz nós vamos encontrar alguns fatos interessantes, algumas passagens interessantes, onde os espíritos que querem conhecer o passado, eles pedem permissão para poder ler as fichas deles no passado, ou ter acesso a filmes que mostram determinadas passagens, né, onde eles adquiriram determinados karmas, para entender por que passaram por aquilo na Terra e usar aquilo como exercício e estudo para preparar a próxima encarnação, mas não é o tempo todo. Olha que interessante. Né? Então, a memória absoluta de todas as encarnações passadas se dá com a consciência, quando isso a consciência puder utilizar de forma benéfica e não de forma desalentadora. Quando a consciência tiver condições para readquirir a memória do passado de forma que isso lhe seja produtiva, né? Então provavelmente ele adquire. Há outros momentos também que a memória pode ser adquirida do passado, certos aspectos do passado, por questões kármicas, questões evolutivas. Então muitos espíritos que estagiam no plano espiritual, eles podem estar tendo acesso a memórias do passado, porque estão interligadas com karmas contínuos que vieram se repetindo. Bom, de qualquer forma, essa personagem que começou com um novo nome na reencarnação passada, ela leva essa consciência desse escopo, né, daquele momento, naquela encarnação em ato, ainda para o plano espiritual. Na próxima encarnação, ela vai adquirir um novo escopo, um novo nome, né? Ela vai entrar num novo escopo reencarnatório de acordo com as necessidades dela da evolução. Então, essa personagem transitória agora está no outro escopo. Quando eu falo no outro escopo, é normalmente um quadro de escopo ao lado do outro, daquilo que ela passou, porque a passagem evolutiva de um quadro para o outro, às vezes, é milimétrica, né? E ela precisa estar por aproximação, ela precisa estar ligada para poder continuar os seus processos de evolução. Então, ela, de qualquer forma, ela é sempre um novo escopo, né? Não é uma coisa 100% repetitiva, como a gente pensa, vai ter que repetir igualzinho. Não, não é 100% repetitiva, porque normalmente os mentores vão inserir elementos novos na composição, no planejamento dessa nova encarnação, para que o espírito possa evoluir. Esses elementos novos vão ser analisados em função daquilo que o espírito errou na encarnação passada ou acertou e que possa melhorar, sem dúvida nenhuma. Então, isso mostra que a reencarnação tem como objetivo principal não é só resgatar a carne, é libertar o espírito para o futuro, para uma vida feliz, né? E aí o que acontece? No renascimento seguinte, essa personagem ela se renova novamente. Então tem um novo nome, um novo corpo físico, um novo cérebro para ela habitar, para ela tomar com o seu intelecto, uma nova educação intelectual. Tudo isso faz parte dos processos de crescimento do espírito que vai aprendendo a lidar com as tendas de viagens, ou seja, com essas tendas passageiras, né? Então, se o corpo físico é um templo de Deus, ele é um grande aprendizado também, é uma das moradas da casa do Pai. Então, quando o espírito está estagiando numa morada, que é essas tendas passageiras, que é colocada lá no Velho Testamento como tenda passageira, né? Tem até as festas das tendas de Jerusalém, que representa quando o povo judeu ficou 40 anos no deserto vivendo em tendas, quer dizer, deserto, encarnação. Olha, 40 anos é muito tempo, quer dizer assim, né? Representa o período primitivo de um povo que estava estagiando em tendas passageiras, em corpos passageiros. Né? Essa é a representação que traz no Velho Testamento, né? Para quem já pergusta um pouquinho a simbologia oculta do Evangelho. Né? E aí o que acontece? A cada reencarnação, o espírito vai se desenvolvendo porque ele vai aprendendo a lidar com o corpo físico. Exatamente. A cada reencarnação, nós vamos aprendendo a utilizar melhor os componentes físicos. Então, melhor o cérebro, melhor a fala, melhor tudo. Então, no estudo passado a gente falou sobre a criança, né? Que antigamente, quando a criança nascia, ela demorava um tempão para abrir os olhos. Demorava 3, 4 meses. Quando abria era uma festa, chamava as tias, a avó, todo mundo abriu os olhos, olha que festinha, vai ver a cor dos olhinhos, abriu o olhinho, abriu o olhinho. Hoje as crianças nascem e já pegam o celular. A maioria nem chora muito quando nasce, né? Pega o celular, manda um zap, ó, cheguei. Parece que já tem uma intimidade com a tecnologia.
aprendem a usar a fala mais rápida, né? Eu estou falando assim, das crianças que estão nascendo nessa fase bem diferente, né? Então a gente vê como o espírito cada vez mais ele vai se acostumando com os processos reencarnatórios e cada vez mais rapidamente ele consegue se adaptar ao processo reencarnatório no corpo físico. Aí nós temos um processo de evolução interessante, porque o cérebro humano é uma coisa fabulosa. Ele é muito grande. Ele tem muitas possibilidades de aproveitamento. E a própria ciência diz que a gente não consegue aproveitar todas as capacidades neuroniais do nosso cérebro. E uma das funções do corpo humano é fazer com que o espírito aprenda a utilizar essas funções ilimitadas que existem no nosso cérebro. Ilimitadas assim, né? Um termo aqui. Então, cada vez mais que o espírito, mais rápido ele toma conhecimento do intelecto, mais rápido ele desenvolve o intelecto, né? Mais rápido ele vai tomando, digamos, consciência das suas funções cerebrais, então ele vai aprendendo a lidar com isso tudo é um exercício para o espírito. Então, essa tenda, que é um templo de Deus, que é o templo do nosso espírito, né? É como quando você vai para uma casa nova, cheia de tecnologia nova, e você precisa aprender a lidar com ela. Se você teve uma boa educação na encarnação passada e conseguiu, digamos assim, aprender bastante, então no próximo ano, quando você chega, você já começa a deslanchar um pouquinho mais. Então é claro que nós estamos aí num momento em que a matéria vai realizando o seu processo para cumprir a sua função educacional do espírito. E uma vez que ela vai cumprir toda a sua educação funcional e o espírito galgar tudo que a matéria pode lhe dar em termos de evolução, aí ele pode passar definitivamente para um outro estágio da evolução, onde a encarnação material não é mais necessária, mas daí começam as encarnações mentais, outras coisas que, ou a nível de espírito, que não cabe a gente ficar analisando aqui agora. Pastorino agora ele vai fazer o seguinte, ele vai associar cada personagem do Evangelho com as fases da nossa evolução. Então todas aquelas personagens que estão lá no Evangelho, que a gente vê no Novo Testamento, inclusive também no Velho Testamento também, elas representam fases da nossa evolução. Fases que já passaram, fases que estamos passando, fases que virão a ser. Certo? Isso quer dizer que nem todas aquelas personagens, no momento em que estavam vivendo aquela encarnação delas, elas eram santas. Não, nada disso. Pelo contrário, né? Eram fases da personagem. E ali nós vamos ver, digamos assim, momentos diferentes da evolução de cada personagem também, né? E essas associações poderiam ir do homem primitivo até o mais evoluídos entre os nascidos de mulher. Então, veja bem, é uma frase que eu escrevi aí. Quer dizer o seguinte, essas associações da evolução da personagem, nós as temos da seguinte forma, né? No processo de evolução. Ou seja, que vai do homem primitivo até o mais evoluído entre os nascidos de mulher. O que significa nascidos de mulher? Significa que espíritos que ainda precisam do processo reencarnatório como nós o conhecemos. Nascido de mulher, ou seja, passaram pelo útero feminino para poder reencarnar. É um termo que Jesus fala, né? Vai se mencionar João Batista, de todos os que estão na terra. João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Quer dizer o seguinte, era o espírito mais evoluído que existia na terra, humano, nascido de mulher. Jesus estava presente, mas Jesus não era nascido de mulher. Era nascido literalmente do alto, do Espírito. Não é? Tanto é que Maria, na verdade, Jesus não nasce de Maria. Na verdade, nem nós nascemos de uma mulher, né? Mas eu digo assim, uma coisa é você estar preso ao processo encarnatório pela questão do karma ou por questão de missões, porque você ainda está ligado à força telúrica da Terra. E aí você precisa do corpo feminino, do útero feminino, por enquanto, para você poder encarnar. Outra coisa é Jesus, que não precisava do útero feminino, mas realiza o processo do nascimento natural, embora ele mesmo não seja nascido de mulher. Ou seja, é um espírito que já é sistêmico, é nascido do alto. É preciso renascer do alto. Né? Então, se Jesus falasse que João Batista era o mais elevado de todos, ele estaria dizendo que ele era inferior a João Batista. No entanto, João Batista dizia: o que vem depois de mim é maior do que eu. Interessante que naquela época, naquele momento em que Jesus está na Terra, de todos os espíritos evoluídos e que ainda precisavam da reencarnação, João Batista já era o mais evoluído, nascido de mulher.
É muito importante que a gente tenha essas coisas muito claras no nosso coração, porque isso nos ajuda a entender, né, o processo pelo qual nós atravessamos, né, que é o processo do nascimento de mulher, que é o processo da evolução através da reencarnação ainda, certo? Né? E que, evidentemente, o nosso espírito almeja renascer do alto, como foi recomendado a Nicodemos por Jesus, renascer do alto, certo? E diga-se de passagem, a gente continua aqui, né? E diga-se de passagem que ser nascido de mulher subentende-se na linguagem metafísica do Evangelho o ser que ainda atravessa a evolução individual. Quer dizer o seguinte, nós, no ambiente que nós estamos fazendo as nossas evoluções individuais, estamos mexendo com o nosso ser. Tudo que acontece ao redor da gente, embora seja coletivamente, tem a função de nos educar individualmente também. A evolução, ela é intransferível, conforme coloca Allan Kardec, né, na doutrina espírita. E de fato ela é intransferível, cada um vai ter que fazê-la. Mas, mesmo quando nós chegarmos aos processos de evolução coletiva, elas vão continuar sendo intransferíveis também. Mas aí a coisa vai acontecer num momento diferente, de uma forma diferente. A evolução coletiva ela só começa para valer quando o indivíduo já fez toda a sua evolução individual. As peças são harmônicas, uma com a outra possam se somar, então realizar a grande máquina da evolução coletiva. Nós temos aqui, no mundo que nós vivemos, ensaios, aproximações da evolução coletiva, como é o caso das cidades, né, dos bairros, da família aprendendo a se tornar coletiva, são ensaios, certo? E todos esses ensaios trabalham para a nossa evolução individual, mexem diretamente com a nossa evolução individual, mexem diretamente com o nosso espírito, mexem diretamente com o nosso ser. O estudo da personagem é muito importante nesse sentido, porque a gente enxergando as fases da personagem, fica muito fácil, quer dizer, não é que fica fácil, mas fica muito claro, nós mapearmos os degraus dessa escada e podemos planejar a nossa subida nessas escadas também. Né? Então, é como se eu estivesse mapeando trajetoriamente, né, a minha caminhada. E isso é importante. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer uma oração para um santo, né? Estou lá diante de uma imagem. Lá em Mendes, por exemplo, a gente gosta muito de se aproximar daquelas imagens, né? Os maristas, eles colocam as imagens dos santos em meio à natureza. Tem uma gruta da Nossa Senhora, a gente tem que subir um campo enorme, chegar lá na gruta de Nossa Senhora. E ali ela está no meio do mato, assim, numa clareira, coberta com umas pedras, né? Uma grutinha de pedra. É um momento sublime aquele. Embora seja um ambiente material, mas no meio da natureza, sem barulho de humano, de carro passando. A não sei quando vai, nós mesmo fazendo barulho, né? Mas aí você coloca aquela musiquinha no seu celular, vai fazer aquela prece a Maria, né? Então o que, que nós estamos contemplando naquele momento? O que, que a gente está perlustrando? O que, que a gente está penetrando naquele momento? Nós estamos penetrando e aprendendo o trabalho da personagem de Maria de Nazaré, na sua elevação. Né? Não é só contemplando a áurea de Maria, a mãe que vem nos tirar dos problemas, nada disso. Nós estamos contemplando a consciência manifestada, entendendo o pensamento e o coração. Por exemplo, quando você vai fazer uma prece para Maria, alguma vez você já perguntou para ela, mãe, o que significa guardar no coração? Né? Maria, quem já leu o Novo Testamento vai ver que Maria escutava determinadas coisas e guardava no coração. Maria escutou e guardou em seu coração. Por que ela guardava no coração? O que significa guardar no coração? É uma questão de memória apenas? É registrar um fato, uma onda factual, vibratória de som e guardar aquilo na memória no coração como fosse um arquivo e fecha a gaveta e pronto? Não, não. Aquilo fazia parte da consciência de Maria. Aquilo tinha uma função dinâmica no ser de Maria. Né? Aquilo tinha algo que fazia com que Maria tivesse alcançado um estágio na evolução da qual o próprio anjo Gabriel pôde dizer para ela: bendita sois vós entre as mulheres. Né? O Senhor é convosco. Então quer dizer, o que significa o Senhor é convosco? Para um espírito, significa que esse espírito é com Deus. Fez um processo de elevação, buscou a vontade do Pai. Ele se colocou na vontade do Pai. Né? Então isso são coisas que a gente contempla numa oração, numa prece. E isso não tem nada contra o Espiritismo. Quem mais falava de Maria de Nazaré era o Chico Xavier. As pessoas iam lá pedir orientação para o Chico. Pede a Maria, nossa mãe, para que ela oriente teu filho com o manto de azul dela. Porque Maria significa consciência. Né?
Ele estava falando, reza para a sua consciência, desperta a tua consciência, desperta teu Cristo interno, faz o Cristo nascer dentro de você, a Maria, nascer o Cristo dentro de si. Personagem que está no estado de Maria é aquela que despertou o Cristo interno, fez ele nascer no seu útero espiritual, o seu Cristo interno, surgir na sua manjedoura do seu coração. Então a gente vê muito Maria em cima de um pedestal. E aqui, agora, em Carlos Torres Pastorino, a gente vai então. Claro, gente, não é só Pastorino que aborda dessa forma as coisas, né? A gente está aqui estudando Pastorino. Mas a vida está cheia já de repleto de materiais maravilhosos para que a gente possa entender tudo, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa se coligar a essas fases da nossa evolução maravilhosa, entendê-las, cada momento, cada processo, cada tempo, certo? Aqui nós temos então 6 personagens do Evangelho, que eu vou pegar como exemplo aqui, para que a gente possa fazer, digamos assim, o nosso estudo um pouquinho com relação às personagens, né? Mas, 2 desses personagens eu não vou exemplificar, não. Vou só ler aqui rapidinho para a gente, né? Aqui nós temos José de Nazaré, que na verdade é o José de Maria, e nós temos Zacarias, que é o pai de João Batista. Ambos estavam na mesma, digamos assim, hierarquia. José, pai de Jesus, Zacarias, marido de Isabel, né, que era mãe de João Batista e Jesus, primos, tá certo? E aí Pastorino, quando ele vai fazer a alusão dessa personagem, a questão do Pai Nosso, né, ele vai dizer o seguinte, olha só, ele vai fazer a seguinte alusão ao Pai Nosso, porque quando você analisa uma personagem, você tem que analisar também não só os aspectos inferiores dessa personagem, mas o que essa personagem, na sua vida, na sua estrutura dimensional, de pensamento, de coração vibratório, o que ela pede interiormente como espírito? O que o ser dela, vibratoriamente, o tempo todo está pedindo ao Pai? Eu disse o tempo todo, porque prece e oração é um estado psicológico de 24 horas. É igual a mediunidade. Não é só aquele momento que eu sento para fazer a minha prece. É um estado psicológico, uma decisão de vida. A prece, a oração, a meditação é uma decisão de vida, 24 horas por dia. Ela não é um momento que eu paro. Aqueles momentos que eu paro são momentos de refazimento. São preces também, mas são momentos de refazimento, de desligamento. A prece, a oração meditativa na decisão de 24 horas, ela acontece com a vida de superfície, com o dia a dia, com corre-corre, com os problemas, o tempo todo. É uma decisão vibratória do espírito. Ela atua sobre essas coisas. E a outra prece é aquela que Jesus fala em ter com o Pai, é quando eu me desligo da vida de superfície e subo a minha montanha para ter com o meu Pai. As duas são importantes, mas você passa a maior parte do tempo da outra, que é aquela que nós deveríamos ter tomado a decisão de ser uma vibração na nossa mente e no nosso coração constantes. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte com relação a José e com relação a Zacarias. Se pudesse associar essas duas vibrações dessas duas personagens naquela época do Evangelho, ela seria o seguinte no Pai Nosso. O pão nosso, sobresubstancial, não apenas o do corpo, nem só o do conhecimento intelectual, né? Conhecimento intelectual, né? Livre e externo, mas que provém do Cristo interno. Dá-nos hoje, agora e não no futuro. Olha só. Olha só. Essa é a tradução do Pai Nosso. O pão nosso sobresubstancial. Não apenas o do corpo, nem o do conhecimento intelectual externo. Olha só. Olha o pedido vibratório dessas duas personagens. Mas o que provém do Cristo interno nos dá hoje, agora, não no futuro. Agora. Ligação com o Cristo interno é agora. Eu não preciso desencarnar, morrer. O trabalho é agora. Quando você faz o Pai Nosso, esse é o pensamento. Pai, eu quero pão substancial. Me dá ele através da intuição. Me ajuda meu intelecto a evoluir. Para que eu possa buscar no meu Cristo interno, no teu amor e no teu evangelho a sabedoria suprema. Para que eu possa me guiar por ela.
que eu aprenda a identificá-la. E Pai, não é numa encarnação no futuro não, mas agora. Mesmo que eu possa entendê-la pouco, mas agora. Porque o tempo não existe, gente. O tempo é uma ilusão do antissistema. Não quer dizer que você vai virar Deus de uma hora para outra, não, mas o pedido é esse. O pedido de sintonia é esse. Esse é o pedido de sintonia do aprendiz sincero. Né? A questão, vou analisar um pouquinho agora a questão do escopo da evolutiva, né? A escala evolutiva do ser. Agora, vamos buscar um pouquinho isso, trazendo aquelas personagens do Evangelho, né? Do Novo Testamento. Então vamos lá, vamos aos poucos. Nessa escala evolutiva, a primeira delas e a mais baixa é a do tipo primitivo, é o homem da força. Eu coloquei aqui embaixo, na direção dessa degradê vermelha aqui, né, para que a gente possa, digamos assim, partir do homem primitivo. Aqui, veja bem, quando eu estou falando do homem primitivo, eu não estou mais falando do elemento mineral, animal, vegetal. Essa fase o homem primitivo já cumpriu. Ele é um homem primitivo. O que é o homem primitivo? O que é o ser primitivo? Aqui é tanto homem quanto mulher. É aquele ser que chegou no reino nominal. Ele acaba de chegar no reino nominal. Então ele chega no reino nominal com todas as suas tendências e fortalezas, por assim dizer, dos reinos anteriores. Ora, se hoje a gente ainda estageia sentindo a influência dessas experiências, dessas tendências, imagina um homem primitivo que acaba de chegar numa primeira encarnação hominal como homem. Então ele traz muito a emoção do animal, ele traz demais, né? A necessidade, digamos assim, de conseguir as coisas através da violência, da luta, porque ele não conhece outro método de luta. O método dele é o método da luta, da garra. Então, nessa escala evolutiva, se eu pudesse, digamos assim, colocar alguns momentos da evolução, eu poderia dizer que o homem primitivo, que o tipo primitivo é um dos primeiros dele, né? Bom, depois nós temos o homem da astúcia, que já é o segundo passo na evolução, né? Que, na verdade, esse homem da astúcia é o homem da justiça. Vamos entender por que ele é o homem da justiça, por que ele é o homem da astúcia. A história vai nos mostrar isso de forma muito clara. Ora, no início da civilização humana, nos aspectos mais primitivos dela, quando o homem ainda vivia nas cavernas, nas árvores, nas cavernas, principalmente, etc. e tal, como é que o homem se defendia? Né? Ele se defendia com armas. E ele descobre o quê? Ele descobre que conviver em cavernas, em grupo, era mais fácil para se defender. A mesma psicologia do animal. O animal também tende a viver em grupo, porque ele se defende, defende a cria, etc. e tal, une forças para poder garantir a sua soberania do seu espaço. Então, quer dizer, a civilização começou a ser formada por causa dos inimigos. Então, aquilo que nós tínhamos como inimigo, que nos obrigava a nos unir com o próximo, era, na verdade, o grande incentivo primitivo violento que fez com que a gente formalizasse, né, os primeiros arquétipos das civilizações que a gente viria a ter no futuro. Então, nós tínhamos o quê? O homem primitivo, que era o homem da força. Esse homem primitivo, o homem da força, como é que ele vai avançar nas suas encarnações? Utilizando o método da força. E não era só o homem, não. A mulher também utilizava o método da força. Né? A gente acha que é só o masculino. Não, aqui é homem e mulher. Se a mulher tivesse que matar um animal, matar outro, ela fazia também. Não tinha muito isso, não. Ela era defendida, mas ela defendia também. Né? E ela conhecia o método da força. Ela não conhecia um outro método. Né? Então, naquela época, você tem aí, quando eu falo do ser primitivo, é utilizado da força. O ser da força é quem vai começar a tirar o mundo do ambiente primitivo, por incrível que pareça. Porque é ele que vai cortar madeira, é ele que vai pescar, é ele que vai furar a terra, vai descobrir que nasce, né? É ele que vai fazer os assaltos, os sequestros. Então, como animal, justificava todo esse tipo de força e de defesa e de garra, porque era o único método que ele conhecia de sobrevivência. Então, não vai imaginar que num planeta extremamente primitivo como era a Terra, né, em que se você saísse sozinho no mato, um animal te caçava e você morria, então você era obrigado a construir uma arma, você não vai imaginar que você pudesse, naquele período, já aplicar o evangelho 100%. Não dava.
Se desse, Jesus teria vindo naquela época, né, entre os homens da caverna. Não foi bem assim. A orientação, ela vem do plano espiritual. Ela vai se demonstrar através dos efeitos da natureza. Olha como é que são as coisas, mas de forma que o primitivo entendesse. Tanto é que na fase primitiva é que vão começar a acontecer as primeiras noções de Deus e dos cultos. Ainda assim, tudo levado na base da força, né? E aí vão surgir os reis, os exércitos, as civilizações violentas, bravas, que se unem para se defender, as guerras que vão acontecer. Olha, nós estávamos vendo uma estatística, nós já tivemos, hoje nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra, né? Mas vocês sabiam que já passou na Terra 100 bilhões de habitantes encarnados? Desde o surgimento do reino nominal até hoje? 100 bilhões. Essa turma de 7 bilhões já reencarnou várias vezes. Aí. Entendeu? É muita gente. Agora imagina. A gente enfrentou esse nosso processo evolutivo no mundo primitivo. Então o homem da força, né? Esse homem da força, ele usava do assalto. Mas existia, no meio desse povo da força, os indivíduos mais fracos. Não é? Assim como no reino animal também tem os indivíduos mais fracos. E o indivíduo mais fraco, como é que ele começa a ensaiar os primeiros passos de defesa dele para que ele pudesse sobreviver num ambiente material onde quem mandava e determinava as ocorrências era o homem da força. Era o tipo biológico da força, por assim dizer, né? Nós estamos falando de tipo biológico aqui. Bom, ele começa a usar de um outro elemento que não era a força, era a astúcia. E qual é a primeira forma de defesa que a astúcia cria para poder se defender? Como é que ela começa a se criar? Ela vai buscar uma coisa chamada direito, justiça. Por isso que o homem da astúcia é o homem da justiça. Não é que ele é o homem justo, entenda. Ele usa da justiça como meio de defesa. Mas, então eles começam a criar uma coisa chamada lei. Então os reis criam uma coisa chamada lei para poder se defender. E esse direito, né, vai dando também, vai se expandindo também a coletividade. Então, se eu não tenho a força, eu tenho a astúcia do direito. Então, eu criei a lei. Então, começa o advento da justiça. Olha, os códigos de Manu e de Hammurabi têm 4.000 anos, 6.000 anos, não sei. A justiça hoje se baseia nesses códigos, naquela época. Olha que coisa impressionante. Lá nos códigos de Manu tem até um livro lá, um dos códigos que é escrito totalmente para a conduta do rei. Como é que o rei deve se conduzir. Olha que coisa impressionante. E aí, então, nós começamos a ter uma transição. Só que, como é que o homem da astúcia garantiria que a lei dele seria aplicada? Que o direito dele seria garantido? Quem é que poderia garantir isso? O homem da força. Mas aí já era um homem da força mais um pouquinho, digamos assim, aceitava dinheirinha, né? Para poder ser o homem da força que defende a justiça. Ainda hoje nós temos isso. Ainda hoje você tem o quê? Você tem o ambiente da astúcia e da justiça altamente, digamos assim, é, digamos assim, decodificado no ambiente no qual nós estamos. Hoje, você tem a justiça, você tem a lei, você tem o direito, você tem uma série de coisas aqui. Mas, muitas vezes, para você conseguir, né, garantir esse direito, quem é que garante? É o homem da força. Aí vem a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, o juiz, é o homem da força. Tira a polícia da rua. Tá ruim com a polícia? Pior sem ela. Tira. Você tiraria? Entendeu? Então quer dizer o seguinte: é um homem da força, mas mais inteligente. Usa da força? Usa, mas mais direcionado, aquela coisa toda. Não vamos entrar em questão de mérito, corrupção. Não, vamos entender a evolução da coisa. Então nós tivemos aí o advento do homem da astúcia. Nós estamos, na verdade, entre o homem da astúcia e o próximo nível, né? Sobretudo nós que estamos tentando estagiar um pouquinho melhor. Mas a maioria que está no planeta Terra, mesmo os religiosos, ainda são da astúcia, né? E muitos estão na religião por astúcia. Por conseguir algum favor, por conseguir alguma premissa, por conseguir, digamos assim, alguma vantagem que a religião possa lhe trazer, nem que seja pedindo as coisas para Deus. Você vê que normalmente a gente pede,
Eu costumo brincar. Eu já falei isso acho que umas 3 vezes, mas eu vou falar de novo, que eu acho tão interessante. É que uma vez eu passei na frente de uma igreja. Aliás, era uma rua que tinha umas 3 igrejas, né? Então uma estava escrita assim: aqui Jesus vai te dar um carro. Pode vir, meu irmão. Uma coisa assim. Eu até tirei foto, porque eu achei tão interessante. Aí na igreja ao lado, na mesma calçada, tinha uma igreja ao lado, encostada, né? E tava com uma placa dizendo assim: aqui Jesus vai te dar 2 carros. 2 carros. Eu falei, gente, eu não posso estar lendo isso. Eu pensei assim, né? Eu não posso estar lendo. Aí outro dia eu vi um irmão passando na rua com uma camisa escrita assim, ó, cuidado comigo. Tava escrito, cuidado comigo. Quando eu oro, Deus atende. Pô, quer dizer o seguinte, tem que tomar cuidado com ele, porque quando ele ora não é pro bem. Se ele orar, Deus vai fazer mal para mim, porque Deus atende ele. Porque se eu tenho que tomar cuidado, não pode ser uma coisa boa. Mesmo que eu esteja errado, então Deus é um Deus punitivo, que está a favor dele, pune a favor dele. Olha a astúcia. Continua sendo pensamento astuto, religioso. Agora você imagina como é que a nossa mente estageia nos estados que a gente atravessa, nos processos evolutivos. Por isso que o Evangelho está cheio de personagens que vão demonstrando esses aspectos. Isso é muito legal. E essas personagens, elas existem dentro do nosso ser na forma de substância. Algumas mais fortes, outras nem tanto. Agora nós temos aí o tipo da sabedoria, né? Que é o homem da consciência, ou seja, o homem da consciência que já está começando a trabalhar o Cristo interno. Então ele já não está mais no nível da justiça, digamos, por astúcia, mas ele já está no nível da justiça por interesse em se ajustar à lei do Pai. Já é um pouco diferente. Já é um pouco uma escala maior. Já temos aí uma outra diversidade. Já temos aí aquele indivíduo que reconhece a sua condição de prisioneiro no plano material, ele sente isso nitidamente, ele sente uma sensação de queda muito grande, e ele sabe muito bem que para sair do processo da astúcia, da justiça e da força que o ligam à questão do karma, ele precisa se ajustar ao pensamento divino, à lei do Pai. Então ele está num outro processo. Ele então é o ser, digamos assim, é o biótipo que já busca a sabedoria. Não vou dizer que ele é 100% tipo sabedoria, mas ele já é o biótipo do caminho, da janela da sabedoria. Tá certo? Então, o tipo do amor, que é o tipo do Cristo interno. É o tipo cristificado, né? É aquele que se cristificou. É aquele que já está no estado do amor. Então, por exemplo, todo mundo adoraria ver um tipo do amor reinando na Terra, né, sendo governador do mundo, presidente do Brasil. Não vai, não vai. Posso dizer que não é assim, entendeu? Você, Francisco de Assis, por exemplo, quando ele desencarna, ele entrega a ordem dos frades menores para a direção de Elias, que era o frade mais materialista que tinha lá, do irmão Elias. Aí o irmão Leão reclama, mas por que não? Porque o irmão Elias, ele vai saber lidar com o mundo de César. E ainda precisa saber lidar com o mundo de César para garantir a nossa ordem. Porque ela vai ter que lidar com o mundo de César. Tem que atender os imperativos de César. Aí nós vamos ver lá no denário. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos entender o que significa atender o mundo de César. Que é importante também na evolução. Certo? Então, você colocar um Francisco de Assis, um Jesus para governar, digamos assim, como presidente da República do Brasil, não é por aí. Não vai ser. Ele coloca outro lá para fazer isso. Ah, mas colocou um presidente mau. Agente cobrador de karma, meu irmão. Sabe o que é um agente cobrador de karma? Ele só existe porque nós temos karma. Ele está lá cobrando, igual Hitler. Hitler foi um cobrador de karma. Ah, mas ele fez o bem? Não sei. A escolha de ser um cobrador de karma é de cada um. Ele poderia não ter feito. Mas esse é um outro pensamento, que a gente vai ver lá na frente também, e que o Evangelho nos traz de forma muito clara, muito esclarecida. A gente vai estudar sobre os agentes cobradores, o que são eles, tá certo? Bom, aqui eu estou só deixando a pulguinha atrás da orelha, né? Então nós podemos pegar aí como um exemplo de tipo primitivo Herodes, Judas Iscariotes.
não é? Então, a personalidade de Herodes era extremamente materialista, né? E Judas também tinha uma fascinação pela matéria, pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos movimentos, pela liberdade física. Tanto é que ele externava isso para Jesus. Ele acreditava que Jesus era um libertador que ia libertar a, a Galileia, né? Ia libertar a Palestina dos romanos através quase que da força. Então nós temos aí um momento da personalidade de Judas, tá certo? Totalmente ligado às questões materiais. E aí a gente coloca Herodes e Judas muito próximos aí. Essa questão evangélica é: não nos induzas à tentação. Ou seja, né, não nos não submetas às provações e experiências, né, fortes demais. Olha só, não nos induzas à tentação. O que significa não nos induzir à tentação? Significa não nos submeter a experiências fortes e duras enquanto nós não estivermos preparados para ela. As personagens que estão num nível herodiano, que é o homem muito primitivo, que é o homem da força em geral, elas estão, que eu chamo de força plantio, não é? E corpo muito, digamos assim, físico muito denso, por assim dizer. Olha só, força, ela usa a força como elemento de defesa, de ataque para garantir seus direitos. Ou que ela acha que é dono, que ela toma, Herodes, certo? Toma, é dono, eu sou o dono aqui, eu mando, etc e tal. Mas eu tenho medo de César, porque eu estou lidando com César, então eu tenho que ser também um pouco astuto. Porque, na verdade, o tipo primitivo ele vai evoluindo, ele vai unindo um pouco a astúcia com o primitivo do passado. E o indivíduo da astúcia tem muito do primitivo também. E o indivíduo da sabedoria, ele está começando já a abandonar a astúcia e o nível primitivo da força. Então, quer dizer, a evolução ela é paulatina. São elementos que vão se desfazendo e se transformando em elementos melhores. Então, esse herodiano, o indivíduo herodiano, ele está na fase do plantio primitivo. Ora, tentação. Não nos induzas à tentação, quer dizer o seguinte: não me deixa plantar de forma equivocada para que mais tarde eu venha ter colheitas duras e difíceis. Não me induza, não me deixe ser induzidos por tentação. Olha como fica claro agora o Pai Nosso nesse pedaço. É isso que a gente está pedindo ao Pai. Não deixa que a minha parcela de personagem primitiva, herodiana, se sinta atraída por tentações materiais, por ilusões da matéria, de forma que ela faça plantios errados e que amanhã se transforme numa colheita difícil para mim. Ah, tem que pagar o karma. Tudo bem, mas também você não precisa mais plantar karma. Tem que ser inteligente. Uma vez eu vi uma senhora reclamando, por que as pessoas têm tanta dificuldade de dar perdão quando a gente pede perdão? Né? Eu errei, mas eu pedi perdão. As pessoas têm tanta dificuldade, é obrigada a me dar perdão. Ela ficava dizendo que lá no grupo que a gente estava, as pessoas não perdoavam ela. Ela aprontava o tempo todo, e toda hora ela tinha que pedir perdão para todo mundo. Mas ela não pedia, ela cobrava o perdão, né? Aí um dia eu acabei respondendo, olha, para que faz coisa para ter que pedir perdão depois? Não é? Para! Não se deixe induzir por tentação. Pede força aos seus mentores, ao seu Cristo interno, para que você não se sinta atraído por tentações que te levem a fazer uma semeadura difícil para uma colheita dura lá na frente. Inversamente, emborcadamente, é o que a personalidade herodiana pede. Nos antípodas da inversão do pensamento vibratório dela, é isso que ela pede. Mas como ela não vai nos antípodas, como ela não vai na inversão, ou seja, ela não vai no Cristo interno, ela vai na personagem, ela faz o contrário, ela se sente atraída e continua caminhando mais e mais na direção do plantio errado. Então você vê que até Herodes tem as suas associações com o Pai Nosso. Quando Cristo dá o caminho do Pai Nosso,
né? Quando ele dá roteiro do Pai Nosso, ele adquire, ele introduz elementos de profundidade muito grande que tem a ver conosco. E a gente faz o Pai Nosso repetindo igual fosse uma reza até hoje. O Pai Nosso é uma meditação profunda, diária, 24 horas por dia, não em forma de repeteco de palavra, mas de aspecto de psicologia, de pensamento, de estrutura. Só mais um nível aqui e a gente vai retornar depois desse estudo a partir desse nível. Cristina, você vai me lembrar, tá bom? Agora nós temos Maria Madalena e Pedro, o apóstolo. Os dois basicamente no nível 1, porque os dois, ambos, estão extremamente ligados à questão emotiva, o emocional. Né? Maria Madalena na questão da mulher, Pedro na questão da emotividade masculina. Mas espíritos assim, que trazem lições profundíssimas para a gente. E a questão emotiva em ambos era muito forte, tanto de Maria quanto de Pedro. E nós vamos ver aí o surgimento de Maria de Nazaré, de Maria Madalena no Evangelho, a gente vai ver o surgimento de Pedro na barca, né? Maria na questão das riquezas, Maria na questão, digamos assim, da colocação do espírito dela numa vibração de nível sexual a ser entendida também. E Jesus vai irrigar o coração de Pedro e de Maria de uma forma maravilhosa, uma forma muito linda. Né? Olha, vamos parar um pouquinho e voltar lá na questão de Judas Iscariotes. Judas, ele teve que se apagar para que Jesus evoluísse. Em momento nenhum nós estamos dizendo aqui que Judas era um espírito extremamente atrasado. Não. Aquela personagem de Judas foi uma personagem que vivenciou um aspecto muito difícil na reencarnação dele. E ele teve que cumprir uma tarefa muito difícil. Mas a nível didático aqui, tá certo? Ele está servindo como estudo nessa fase primitiva aqui. Certo? Depois nós vamos ver Judas de outra forma. Para que não comece a haver uma complicação mental, que senão a gente começa a criar um monte de elucubração. Não, mas eu vi na doutrina espírita que Judas é um espírito de muita luz, que não sei o quê, que agora ele já está não sei o que lá e tal, que blá blá. Ou então vi que ele era mais atrasado que isso. Aí começa, né? Aí começa a continuar açoitando Judas até hoje, como fazem na rua aí, né? Fica com o pensamento açoitando Judas. Judas é um aspecto, tá? Que nós estamos estudando sobre um aspecto. Aí está associado à seguinte fase: Maria Madalena, Pedro, o apóstolo, ao Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, nossos karmas, como perdoamos os nossos devedores. E aí eu tenho o advento da emoção, do karma, colheita, e eu tenho o corpo astral, que é a sede do karma. Né? Então quer dizer o seguinte. Quer dizer, então, que a emoção é a grande geradora do karma. A emoção é exatamente o elemento que nos liga ao karma. É pela emoção que normalmente a gente se deixa atrair e toma decisões que podem gerar karmas no futuro. E a emoção é uma coisa muito do ambiente material, animal também. Então é claro que, sem dúvida nenhuma, o animal ele tem o seu aspecto de lidar com as coisas no formato emocional. Se eu for agir como um animal o tempo todo, ou seja, regado unicamente pela emoção, certamente eu vou criar karmas. Uma coisa é o animalzinho, outra coisa é o ser humano. Né? Então, Maria Madalena, Pedro, o apóstolo, né? Qual é o pedido vibratório desse tipo de personagem também no antípoda da sua vibração? Não naquele que está, digamos assim, exposto, mas no antípoda. O que essa personagem ela poderia estar pedindo? Para que perdoe os karmas. O que significa um perdão kármico? Perdoar, esquecer o que aconteceu no passado? Não. Pelo contrário, lembrar bem. Esse é o caminho. Lembrar bem, com detalhes, e fazer todo um plano evolutivo para transformar aquela dívida kármica num dharma, numa positividade. Não é abandonar o karma por esquecimento lá atrás, não. Pedir perdão é ter certeza. Quando você pede perdão a Deus, Deus me coloca dentro da tua lei,
me aceita no seu processo de redenção, porque eu quero mudar o meu ser e eu quero transformar o karma, ou seja, a vibração equivocada do passado que está no meu subconsciente espiritual, em espiritualidade superior. E é trabalho, meu amigo, te prepara. Como Jesus falou, é cruz. Não é asa, não, é cruz. Ah, papai do céu vai me perdoar. Vai acabar com todo o meu sofrimento, toda a minha dor. Parece criança espiritual. Que medo é esse? Tem que ter medo, não. Coragem. Coragem. Coragem para ser aceito na seara do Cristo é carregar a cruz. Muita cruz nós vamos ter que carregar. Mas isso é bom. Isso não é ruim, não. E olha que nós estamos num escopo em que a gente não tem, digamos assim, dor o tempo todo. Nós temos muitas amenizações na nossa vida, muitos créditos, muitos confortos nós temos, muitas facilidades. Então, o Pai sabe exatamente como fazer as coisas. Então me dá força para transformar toda a minha vibração, que antes plantava karma, para que eu possa colher todo o passado de forma inteligente e transformar isso em benefício para mim e para o meu próximo. Esse é o pedido. Não é esquecer o karma. Não se esquece, karma. A gente transforma ele. E normalmente a sede do karma está no corpo astral, que é a sede da emoção. Que a emoção é que nos atrai ao karma. Então, tanto a emoção boa quanto a ruim, tá? Emoção boa também é. Já viu o namoro quando começa? É uma maravilha, né? Ah, é muito bom aquela emoção. Aí se encontra de vez em quando. Aí começa a se amar. Aí no dia seguinte de manhã você liga pra namorada. Ai, foi tão bom ontem à noite. Ai, como é bom. Que emoção linda. Ai, estou vivendo Deus no meu coração. É tudo bom, tudo gostoso no começo. É a fase do namoro. Aí daqui a pouco, passa 3 meses, 4 meses, ela fala pra assim, ah, acho que tá na hora da gente morar junto, aquela coisa. Ou então o cara começa a enrolar. Aí casa, casou, aquela coisa toda. Aí tá, ainda tá bom, né? Casou, tá aproveitando bastante. Mas aí a coisa, de repente, o sexo começa a esfriar. Né? E aí começam a aparecer mais os problemas dentro de casa. E aquelas conversas que anteriormente eram tão gostosas, aquelas conversas de contar novidade, como foi o dia, papapá, papapá, contar uma piada, lembrar sempre de uma coisa nova para contar e sempre reavivar, elas começam a desaparecer e só ficam os problemas dentro de casa. Ah, o copo não está aqui, a geladeira está aberta. Começa a ver isso. Antes tinha isso também, tinha a toalha em cima da cama, tinha o copo quebrado, tinha tudo isso. Mas parece que o amor, parece que o momento, parece que a alegria do amor estava suplantando isso tudo. Estão ouvindo o grito? Estão gritando ali? E aí o que acontece? Começa a aparecer os problemas. E aos poucos, a emoção do início, que era boa, vai se transformando numa emoção revertida. E daqui a pouco nem se lembra mais que é namorado, nem se lembra mais que é casado, porque é só os problemas do dia a dia. Então foi quando uma emoção boa me levou aí para um despertar, digamos assim, não só de karma do passado, não, para a criação de novos karmas. Porque eu sempre costumo dizer às pessoas, as pessoas falam, isso é karma, eu falo, olha, procura descobrir se você não está colhendo um karma ou se você está criando novos karmas. Então por isso que quando a gente vai entrar num relacionamento, ou a gente já está num relacionamento, e relacionamento não é só casal, é até com a geladeira que você tem na cozinha, é importante que a gente renove a nossa rotina e reveja os nossos processos de personagem íntima para lidar com ele de forma que a gente possa sempre colocá-los no plano de uma mansidão. E a gente vai falar sobre mansidão lá na frente, que era a forma com que Jesus manteve o seu comportamento exemplar em toda a sua estratégia missionária aqui na Terra durante 3 anos. Que não foi só 3 anos, foram mais. Então, crianças, chegamos ao final do nosso estudo hoje. A Cristina Bassotti, eu tenho certeza que ela vai me lembrar no estudo que vem, que eu tenho que retomar aqui Maria de Madalena, né, e já ir para a próxima personagem do nosso estudo, para a gente continuar aí as nossas reflexões, as nossas intervenções, tá certo? Né?
E eu agradeço imensamente a presença de todo mundo.